Amigos, é com grande alegria, felicidade que eu volto a me comunicar com vocês, na esperança que vocês se interessem pelo que eu vier a tratar aqui, pela opinião que eu vou dar, e que a comentem. Eu quero que você comente se você gostou, se não gostou, e se você gostou, que você dê um like. Se gostou e não está ainda inscrito no canal José Neumann de Pinto do YouTube, se inscreva e dê o like, tá bom? Hoje eu vou tratar de um assunto que interessa a todo mundo, tá? Como sempre eu faço aqui, pelo menos é essa a minha pretensão. Como vocês sabem, a Genial Quest divulgou nesta quarta-feira, 4 de junho de 2025, os péssimos índices de popularidade do presidente, do chefe do Poder Executivo, do sócio petista do centrão de Hugo Mota na presidência da República, desse nosso governo compartilhado, conivente, né? Pois é, segundo a Genial Quest, 57% dos entrevistados nessa pesquisa desaprovam Lula e o seu governo. Praticamente um empate técnico com o mesmo índice, quase o mesmo índice, um ponto a menos, 56%, que foi o resultado de março. Agora, em junho, estamos com 57%, e mais brasileiros veem o atual governo do PT e do Centrão como pior do que o governo anterior de Jair Bolsonaro, 44% a 40%. A aprovação do Lula foi de 40%. Agora, a desaprovação é um recorde total nessa sua terceira indigestão, né? Este número só foi superado em 2003, quando ele teve o pior desempenho. Isso tem muitas razões, muitíssimas razões. A pesquisa deixa muito claras essas razões. O Lula perdeu tempo quando, seguindo o conselho do seu marqueteiro, né, o Sidônio Palmeira, convocou uma entrevista coletiva na véspera da divulgação desses dados. Primeiro porque esses dados foram colhidos muito antes da realização da tal entrevista que ele deu. Segundo, porque na entrevista ele foi absolutamente inconvincente, não deu uma resposta para nenhum dos problemas que aparecem claramente na divulgação dos dados da pesquisa. Por exemplo, 40% consideram a atual gestão melhor do que a de Bolsonaro, que teve 44% nessa mesma pesquisa. Ou seja, 4 pontos percentuais. Não é nada. Isso não quer dizer que ele vai perder a eleição para o Bolsonaro, se é que o Bolsonaro vai poder ser candidato em 2026, ou seja, no ano que vem. Mas é uma demonstração de que ele cometeu um erro que nós estamos tratando aqui há muito tempo, que é o seguinte: 26% dos que votaram nele no segundo turno em 2022 agora o rejeitam. Por quê? Porque para 70% dos eleitores, inclusive os eleitores dele, ele não cumpre as promessas, principalmente a promessa de que ele estava sendo eleito para restaurar a democracia ameaçada pela direita fascistoide, subordinada a Bolsonaro e os seus seguidores. Então, meus amigos, 70% estão vendo o óbvio. O Lula prometeu e ganhou uma eleição apertada do Bolsonaro, mas prometendo democracia total, nada de
concentração do poder na mão de um partido. E o que é que ele fez? Ele construiu o maior ministério da história, todos com aliados. Não há nenhuma abertura na direção daqueles que votaram nele no segundo turno para não votar no Bolsonaro. Porque os verdadeiros democratas não estão satisfeitos com o que está acontecendo no governo. O governo é incompetente, não consegue produzir o mínimo de bem-estar e conforto para a população, e o Lula mente desbragadamente numa tentativa de atrair pela mentira, que foi sempre o que ele fez na vida, né? Por isso é que 60% dos entrevistados não tomaram conhecimento das medidas às quais ele se referiu na tal entrevista coletiva, porque não acreditam mais nele, exatamente porque ele não cumpriu as promessas que fez, no sentido da democracia. Ao contrário, o Lula lá com a sua parceria com o Hugo Mota, do Centrão, né, ele é subordinado ao Supremo Tribunal Federal, ele não tem maioria no Congresso, apesar de, teoricamente, ter o maior número de votos. O Congresso lhe vira as costas e o Judiciário faz o que bem entende e ele não toma nenhuma medida. Não tomou nenhuma medida, por exemplo, para encontrar um meio que não seja tirar dinheiro do contribuinte para restaurar o pobre capital dos aposentados velhos, dos velhos aposentados que foram atingidos por um cataclisma produzido pelo seu aliado Carlos Lupe, que era o ministro da Previdência, e foi demitido por ele por isso, e pelo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, né? O Alessandro, também do PDT. Pois é. Então essa que é a verdade. E a verdade está sendo mascarada a cada momento. Além do mais, esses 60% de desconhecimento das medidas do governo atestam a péssima comunicação do governo. Seja com Paulo Pimenta, o antecessor, seja com Sidônio Palmeira, o atual, mas principalmente há que lidar com Janja da Silva, a mulher do Lula, uma unanimidade nacional contra. Isso é razoável? Isso é uma resposta positiva? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que ela é absolutamente impopular. As pessoas não a aceitam de modo geral, inclusive aqueles que continuam votando no Lula, inclusive alguns companheiros próximos do Lula, né? Agora, tem uma outra coisa que eu vou chamar a sua atenção, que é o seguinte: a corrupção. Há na pesquisa Genial Quest um apelo majoritário da população para o combate à corrupção, que foi abandonado quando o Jair Bolsonaro nomeou Augusto Aras, que acabou com a Operação Lava Jato e que tirou o Lula da cadeia. É o fato, é a realidade. A corrupção cresce. O Brasil está intervindo, inclusive, no Peru, dando asilo à primeira-dama, ex-primeira-dama, condenada à cadeia no país vizinho, dando asilo a ela, alegando motivo de saúde. Mas nada, por mais erros que a Operação Lava Jato possa ter cometido, nada se compara à sensação que a população tem de que a corrupção cresce impunemente. Por exemplo, o Lula atribui ao Bolsonaro o fato de ter criado o sistema de tirar dinheiro de aposentado para enriquecer. É uma história que já foi bastante
dissecada pelo meu colega, meu grande repórter Luiz Vassalo, e que já deixou claro o seguinte, que a corrupção mesmo para valer, os bilhões de reais, 6 bilhões e 300 milhões de reais tirados dos pobres, aconteceu nesses 2 anos e meio do... E, aliás, já faz 2 anos e meio que o Lula é presidente, e ele age como se tivesse tomado posse ontem, naquela entrevista coletiva. Não é bem isso. E também na evidência clara, como água, né, de que a violência toma conta do país, porque não há repressão oficial à violência. Estão aí reprimindo, fazendo censura aos meios de comunicação lá no Supremo, estão aí decidindo prender a bolsonarista que fugiu para a Itália, Carlos Zambelli. Agora, bandido, tudo solto, tudo solto. Bandido na rua, bandido tomando o celular de pessoa que usar o seu celular na rua. E os que roubaram os aposentados? Todos impunes até agora. E o Lula não sabe o que fazer para devolver o dinheiro para esses aposentados, a não ser meter a mão no nosso bolso e criar mais um novo imposto. Então eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé.